Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira parte da nossa videoaula sobre funções. Vamos agora então a mostrar um novo recurso, né, que é muito utilizado pelos programadores, que é utilizar funções passando parâmetros por referência. Nós vimos na aula anterior que os parâmetros, né, por padrão das funções em C++, em C, são passados por cópia. Isso significa que uma cópia da variável que é passada como parâmetro na chamada da função é feita para a variável criada aqui dentro da função. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho aqui um número, uma variável n, que recebe o valor 5, e quando eu chamo a função fatorial 1 passando n, ou seja, passando 5, essa variável ela tem uma posição, essa variável n, aqui dentro de main, da função main, ela é uma variável que está ocupando uma posição de memória na memória RAM diferente da variável n da função fatorial 1. E o que acontece é que uma cópia do valor dessa função, que é 5, é copiada para dentro da variável n que está dentro da função fatorial. Para nós percebermos isso de forma visual, há uma maneira de imprimirmos o endereço de memória que está sendo utilizado no seu computador para armazenar o valor dessas variáveis. Então vamos fazer isso aqui para vocês entenderem. Então é possível que nós possamos, através do comando cout, imprimir o endereço de memória da variável. E eu vou colocar aqui na função main para vocês entenderem na hora que exibir a mensagem que é a variável n da função main, né? Lembrando que, embora tenha o mesmo nome, n aqui na função main e n lá na função fatorial 1, elas vão ocupar posições de memórias diferentes. É muito importante vocês terem isso em mente, tá? Então, como é que eu faço para exibir essa função de memória? Basta eu, antes da variável, colocar um sinal de e comercial. Isso aqui eu estou dizendo para o compilador que eu quero o endereço da memória e não o valor que está armazenado nesse endereço. Então eu quero o valor de quem? O valor de n. E para mostrar para vocês que elas possuem valores de memória, ou seja, são armazenados em posições de memória diferentes, eu vou também mandar imprimir n aqui dentro da função fatorial. Então vamos aqui ver o que aconteceu, né? Só vou mudar aqui o texto, né? Para falar que aqui eu estou imprimindo a variável n na função fatorial 1. Tá, fatorial 1. Vamos testar. Então percebam que o endereço de memória da variável n na função main é 0x6ffE06, E0C. E na função fatorial 1, a variável n, ela está armazenada na posição de memória 0x6ffDE0. Então perceba que as três últimas letras são diferentes. E0C, DE0. A representação das posições de memória, da memória RAM, são dadas em caracteres hexadecimais, tá? Então, tem esse endereço e esse endereço são diferentes para uma variável de mesmo nome que está declarado dentro de funções diferentes. Quando eu envio uma variável que está armazenada na função main como parâmetro para a função fatorial, é copiado o valor que está nesse endereço para esse endereço. É isso que acontece. Então, a passagem de parâmetros entre funções, né, entre a chamada da função e a execução da função, ela é feita por cópia. Contudo, há uma maneira de fazer essa passagem por referência, fazendo com que esse endereço da main seja o mesmo que esse endereço na fatorial 1. E é isso que vamos aprender no vídeo de hoje. Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é você declarar, né, pegar essa função aqui. Eu vou criar aqui uma função fatorial. Eu vou criar uma função sem retorno, tá, pessoal? Eu vou tirar aqui o retorno inteiro. Eu vou colocar do tipo void. Se eu vou fazer sem retorno, eu posso tirar o retorno aqui. E o objetivo meu vai ser o seguinte, vai ser criar aqui uma variável para armazenar o fatorial na função main.
tá? Que vai possuir o mesmo endereço da variável para armazenar o fatorial na função fatorial 2. Então, eu vou criar aqui fatorial, os fat mesmo, para manter o mesmo nome, né? Igual que a gente usa fat para armazenar o fatorial. Eu vou criar aqui na int main fat. E eu quero que esse endereço de memória seja o mesmo endereço de memória desse fat aqui, né? Que está dentro da função fatorial, tá? No caso aqui, fatorial 2. Para que isso ocorra, eu preciso, primeiramente, declarar ela aqui na int main. Vou começar ela com o valor 0, tá? E eu vou passar ela como parâmetro para a função fatorial 2. Se eu vou passar essa variável como parâmetro para a função fatorial 2, eu preciso criar esse parâmetro aqui nela. Então, eu vou criar. Vou colocar aqui, ó, int fat. Só que se eu fizer isso da mesma maneira que eu fiz aqui o int n, essa passagem vai ser por cópia, como eu já expliquei anteriormente. Para eu forçar que essa passagem seja por referência, ou seja, que o endereço da variável passada como segundo parâmetro seja o mesmo endereço de memória, basta eu colocar um e comercial aqui atrás. Colocando esse e comercial aqui atrás, na hora que eu for chamar a função fatorial 2, como eu faço aqui, o segundo parâmetro vai ser o mesmo endereço de memória. Olha que interessante. Então, vamos fazer o teste aqui parecido com o que a gente já tinha feito aqui, tá? Eu vou aproveitar o código aqui e vou colocar assim, ó, o endereço de memória da variável fat na função main para vocês verem aqui o endereço fat na função main. E como eu não tenho retorno, tá? Como eu não tenho retorno, eu vou colocar aqui, em vez de eu imprimir fatorial, né, que seria aqui retornado fatorial, né, se fosse a função com retorno, eu vou imprimir a variável fat, tá? Que é essa variável que eu acabei de criar aqui. E a ideia é que quando eu chamar a função fatorial, né, quando eu chamar a função fatorial, vou chamar aqui, ó, fatorial 2, eu passe o n, que é o valor 5, né, que eu quero calcular o fatorial de 5, eu passo ele por cópia, e eu vou passar fat, tá? Fat, que tem o valor 0, que é onde eu quero que seja modificado o valor. Então, quando eu modificar esse fat aqui dentro, eu vou estar modificando também aqui fora. Porque quando eu uso esse e comercial aqui, eu digo que esse parâmetro é passado por referência, ou seja, ele se refere ao mesmo endereço de memória. Então, vamos fazer o teste aqui para vocês entenderem. Então, eu vou imprimir o valor de fat da função main. Coloquei aqui, ó, endereço de fat. E vou fazer essa mesma coisa dentro, tá? Dentro da minha função fatorial 1. Né? Então, eu vou vir aqui na minha... Aliás, fatorial 2, desculpa, gente. Então, fatorial 2, vfat. Eu vou mudar a mensagem aqui, na função fatorial 2. Então, percebam que agora, né, quando eu pedir para receber o endereço de fat, esse endereço aqui, ele tem que ser, pela minha explicação, o mesmo que esse endereço aqui. Diferente desse n, que possui um endereço diferente desse n e desse n. Tá? Para eu fazer com que o endereço seja o mesmo, eu teria que colocar um i comercial antes do n aqui. Então, quando eu coloco esse i comercial antes do fat, eu digo que o segundo parâmetro, que é esse aqui, ó, o segundo parâmetro que eu estou passando, ele é passado por referência, ou seja, é passado o mesmo endereço de variável na memória como parâmetro para essa função. Então, quando eu mando isso aqui para a função fatorial 2, eu estou mandando o mesmo endereço que está na main, e quando eu altero ele aqui, eu estou alterando a variável da main. E aqui eu também estou alterando a mesma variável da main. Uma vez que isso aqui foi alterado, lá dentro da função fatorial 2, ele vai conter o cálculo do fatorial de n, que é o primeiro parâmetro. E quando eu for imprimir aqui o fatorial, ele vai imprimir o fatorial de n, que é 120, dentro dessa variável. Ou seja, eu passo a variável, ele modifica o valor dessa variável, e aqui eu estou imprimindo o valor da variável. Diferente daqui que eu chamo o retorno da função. Aqui eu fiz uma função void, sem retorno, que modifica o valor dessa variável, que é passado como referência. Então, é abordagem diferente para fazer a mesma tarefa, que é o cálculo do fatorial, utilizando passagem por referência. Para enxergarmos visualmente o endereço de memória, vamos compilar para
que vocês possam ver a visão real do que acontece. Ele está aqui falando, deu um erro aqui no fatorial 2, dizendo que essa função já foi criada, realmente já foi criada na int main. Como eu estou usando o mesmo endereço, ele já acusa um erro aqui, né? Porque eu estou usando o mesmo endereço da main, então basta eu alterar aqui, tá? E agora a gente vai testar de novo. Vamos salvar, compilar, e vamos notar que o endereço tem que ser o mesmo. Olha que interessante. Agora, a variável fat, que foi criada na função main, tem um endereço com o final E08. E o que está na fatorial 2 também é 08. Diferente daqui, que o N, né, possui endereço de memória diferente, que é a passagem por cópia, aqui é passagem por referência. O que for modificado na variável dentro de fatorial 2 vai ser modificado também dentro da main. O que for modificado dentro, o N aqui na fatorial 1, não vai modificar o N da main, porque é passagem por cópia. Aqui, referência vai modificar nos dois. Então, essa é a ideia da passagem por referência, né? E é bem tranquilo de implementar, porque basta colocar um E comercial antes, tá? Existe uma segunda forma de fazer passagem por referência, que é um pouco mais complicada que essa primeira. Mas como é uma possibilidade, eu tenho que ensinar também para vocês essa possibilidade, tá? Que é o seguinte, é a gente utilizar um ponteiro, tá? Um ponteiro. Então, ao invés de eu utilizar aqui o e-comercial, que faz a referência a um endereço de memória, eu uso um ponteiro, tá? Um ponteiro, ele pega um valor referente ao endereço de memória. Enquanto o e-comercial vai te retornar o valor do endereço de memória, o ponteiro, ele te retorna o valor, ao invés do endereço, o valor. Por exemplo, vai retornar aqui o 5 para mim, né? Que é o valor, no caso 5 não, né? No caso aqui o 0, né? FAT aqui tem 0, né? Então, ao invés de eu pegar o endereço de FAT, eu estou retornando 0 quando eu uso o ponteiro aqui, ó, que é o asterisco, tá? O asterisco é o ponteiro. Esse asterisco serve tanto para multiplicação como para ponteiro. Então, o ponteiro ele aponta para o valor de um valor que está armazenado dentro de um endereço de memória. Aí, como é o valor que está armazenado dentro de um endereço de memória, eu vou alterar isso aqui para 3, eu tenho que fornecer na chamada da função, deixa eu mudar aqui, eu tenho que fornecer na chamada da função, né? Quando eu for chamar aqui fatorial 3, quando eu for chamar fatorial 3, tem uma diferença. Quando eu uso ponteiro na criação da função, como lá é o ponteiro ele aponta para um valor de um endereço, eu tenho que passar o FAT com o endereço aqui embaixo, assim, ó. Então, o ponteiro vai fazer o seguinte, ele vai pegar o valor que está armazenado no endereço de FAT. O endereço de FAT que tem valor 0, no caso aqui no começo, e depois ele vai sendo modificado. E como eu estou modificando o valor de um endereço, eu tenho que colocar esse sinal aqui de ponteiro toda vez que eu for alterar o valor desse endereço. Então, por exemplo, aqui eu tenho que colocar um ponteiro, e aqui eu tenho que colocar um ponteiro, e aqui eu tenho que colocar um ponteiro. Tá? Esse ponteiro não é a multiplicação aqui. O compilador ele sabe diferenciar, baseado na posição, o que é ponteiro e o que é multiplicação. Então, eu estou modificando o valor do endereço passado para cá, e aqui eu também estou modificando o valor do endereço passado para cá. É essa a ideia. Então, são essas duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Então, se eu quiser imprimir o endereço do valor passado para cá, basta eu colocar isso aqui, ó, né? Basta colocar dessa forma. Então, olha que interessante isso aqui. Eu vou colocar umas mensagens que eu já tenho aqui, só para ficar mais fácil de vocês fazerem o teste de mesa, né? Então, o que acontece? O endereço de memória da variável FAT na função fatorial 3 é dado por isso aqui. Vocês vão perceber que o endereço aqui, ó, vai ser diferente do endereço da main. Mas o endereço de memória apontado, ou seja, do ponteiro, que está armazenado nessa posição de memória diferente, é o mesmo lá da main. Olha que interessante. Então, quando eu pego aqui o endereço do valor apontado, o endereço do valor apontado é o mesmo lá da função main. E quando eu pego o valor contido no endereço apontado, eu mando imprimir só o asterisco FAT, que é o que a gente faz aqui embaixo, né? Modificando o valor. Então, essa é uma forma mais complicadinha de entender, tá? Porque o ponteiro ele aponta para o valor de um endereço e o e-comercial ele aponta o endereço, tá? Então,
Esse é um conceito de ponteiro, essa terceira forma é um pouquinho mais complexa, mas com um pouco de paciência vocês vão conseguir entender como é que manipula, tá? Eu particularmente gosto de usar mais essa aqui, porque é bem tranquila, né? Não tem muito segredo. Essa aqui eu sei como é que funciona, mas eu não gosto de implementar minhas funções dessa forma, porque tem um pouquinho maior de complexidade, mas também não é um bicho de sete cabeças assim, né? Então é isso. Vamos fazer um teste aqui, direitinho, para a gente visualizar o que está acontecendo, né? E eu vou imprimir também, né, esse valor. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou modificar o valor de FAT para zero de novo. E vou exibir aqui a memória da variável FAT da função main. Aí ele vai entrar lá e imprimir aquelas três coisas na fatorial 3. E depois vai imprimir o valor de fatorial normalmente, como a gente fez aqui em cima. Tá? Essas três coisas. Então, vamos compilar aqui. Olha que interessante. Vamos ver aqui. Olha, o endereço de FAT na função main é a mesma, né, que a gente tinha feito aqui anteriormente. Ó, não mudou. Né? Quando a gente chega lá na fatorial 3, ele vai ter um endereço diferente. Mas o endereço apontado, que é o endereço apontado por aquele asterisco, eu percebo que é o mesmo da função main. Olha que interessante. Então, o endereço apontado é o mesmo. E o valor lá na função main, qual que é? Começa com zero. Começa com zero, depois atribui 1, depois faz o cálculo do fatorial e no final de tudo, o ponteiro, né, para FAT ele vai estar com o valor 120, que é o valor que vai estar nesse endereço aqui. Olha que interessante. Então, essa forma aqui é um pouquinho mais complexa, né? Mais complexa que a segunda, mas ela também é uma forma muito utilizada por programadores de C e C++, principalmente no desenvolvimento de sistemas operacionais e aplicações de alto desempenho, tá? Então, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, que é mais simples, quando for necessário, e na maioria, 99% das vezes, da forma de passagem por cópia, tá? Que é o mais utilizado em grande parte da vida de vocês como programador, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos o conteúdo sobre funções. Estará disponível no ambiente acadêmico uma lista de exercícios para vocês fixarem o conteúdo abordado e também esse conteúdo estará valendo nota, tá? Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!